Oi, seja bem-vindo. Vamos continuar a nossa lição, né? Tem como título ali, o diaconato, é a 12ª lição do segundo semestre, finalizando já, né? Esse domingo que vem já é o final, a multiforma, poder de Deus, né? O segundo ponto da lição do diaconato, vamos dar a instituição dos diáconos, né? O conceito da função, primeiro ponto. O segundo ponto, origem do diaconato, que é aquela situação lá das viúvas gregas e judias, né? E o terceiro ponto é a escolha dos diáconos, cheio do Espírito Santo. Bem, vamos entrar aqui no primeiro ponto, que é o conceito, né? Conceito da função. Diácono é uma função, não é um cargo. É por isso que ele é apresentado, separado, né? A palavra diácono, do grego diácono, isso é grego, né? Segundo o dicionário Vini, sou louco para esse dicionário, refere-se àquele que presta trabalho voluntário, aludido aos exemplos criados dos domésticos dos tempos do Novo Testamento. Ele faz uma comparação, né? Um trabalho voluntário, só que doméstico hoje é pago. Naquela época doméstico era escravo, né? Então são conceitos diferentes, né? O termo destaca em especial a função de um mestre ou um pastor cristão, entrelaçado o sentido técnico do diácono ou da diaconisa. É que eu falo hoje, não é que você é um pastor, que você é um presbítero, que você é um evangelista, que você deixa de ser um diácono, ou seja, um prestador de serviço voluntário à igreja. Eu vejo muita gente subindo um cargo, aí se achar superior aos outros e só querer ser servido. Eu sempre vou bater nessa tecla porque é o que eu mais vejo. É raro ver alguém que tem um cargo superior acima do diácono, que o diácono é só separado, não, é uma função, não é um cargo, né? Quando ele pega um cargo de supervisor, quando ele quer um cargo de ministro do evangelho, de evangelista ou de pastor, nossa, ele se acha o Deus na terra. Eu acho isso muito errado, sinceramente, né? Ele se esquece que eles continuam sendo um diácono. Não é porque tu subiu de cargo eclesiasticamente falando que você vai ser superior aos outros. Só quer ser servido. Eloquência demais, posição demais. É um egocentrismo fora do comum. Sangue de Jesus. Vou bater na tecla lá do aprisco. Morre pelas ovelhas. Então você não pode se achar superior só porque ganhou função eclesiástica maior do que os outros. Lembrando que há pouco tempo atrás, no primeiro tópico, a gente lemos aqui que Jesus não veio para colocar a hierarquia na igreja. Então quem inventou a hierarquia foi o homem, não foi Deus. Então a hierarquia nada mais e nada menos inventada pelo homem, não por Jesus, né? É para organizar a igreja, não é para diferenciar um do outro. Ah, eu sou pastor, sou melhor do que todo mundo. O que é isso? Vamos ser humildes. Vamos ser servos. Amém? Entrelaçado no sentido técnico, diácono com a diaconisa. Esse é o pastor, presbítero, evangelista, babá, né? Outra palavra grega relacionada ao diácono é doulos. Aí já leva para o lado do escravo, né? Doulos, escravo. Essa refere-se a um servo ou um escravo, viu? Aí ele coloca aqui dois exemplos, aqui, Mateus 13 e João 4. Bora ver Mateus 13. Mateus 13, 27 e 28. 27 e 28. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhes: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Essa é a história do senhor que mandou seus escravos. Aí já é o escravo, é o servo escravo. Esse aí colocou dois exemplos. É uma parábola do trigo e do joio. Eles plantaram o trigo, aí de manhã amanheceu o joio junto com o trigo. Aí os escravos, servos, perguntaram para o seu senhor se era para ele arrancar. Ele disse: não, deixa aí. Quando for na hora da colheita, se vocês arrancarem, vai matar o trigo. Na hora da colheita, quando os dois estiverem grandes,
O que for o joio é separado e é queimado, e o que for o trigo é guardado e colocado no celeiro para a nossa subsistência, para venda, para trabalho. Então, é só na hora da colheita que a gente separa o joio do trigo. Mas quem separa não queima. Quem queima é Jesus, é Deus. É até Ele mesmo que separa. Para cá joio, para cá trigo. Esses serão queimados e haverá ranger de dentes, e esses entrarão no seio do Senhor. Lindo, lindo. Então isso é um exemplo, Mateus lá, de servo e escravo. Vamos lá para João 4. João 4:51. João 4:51, bem aqui embaixo. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. A cura do filho de um oficial do rei. Esse aqui era um servo que ele tinha como um filho, e ele ficou doente. E ele foi ao encontro, né, de Jesus. Jesus disse que lá na tua casa, não, basta que o Senhor fale, que o meu servo vai ficar. Um servo que ele tinha como um filho. E aí é que ele diz: não precisa, porque ele vive. Nem Israel vi tanta fé assim. E era um romano. Então tá aí a diferença do escravo, que era tido como peça, um escravo da casa, e o escravo que era tido como um filho, que servia ao pai, o filho, a família. E esses somos nós, né? Os escravos são um tipo que não existe mais, embora existe os escravos do salário mínimo, os escravos da dívida, os escravos do pecado, né? Continua existindo escravo, mas de outro sentido. O escravo do vício, o escravo da soberba, o escravo da concupiscência dos olhos. E aí vai, tem outros tipos de escravo. Mas o servo que é filho do Pai, Jesus, esse serve voluntariamente e é chamado de filho. Tá aí a diferença. Muita gente quer ser superior, nunca vai ser chamado de filho, vai ser escravo do pecado, Satanás no resto da vida. Continuando aí, interessante, né? Continuando aí. Portanto, a ideia predominante que a função do diácono remonta é a do servo voluntário. O diácono é um servo voluntário, prestado pelo ministro ou servo. Ministro é os que estão lá em cima, servo somos nós, né? Ou assistente, auxiliar, né? Para alguém, de um para outro. Amém? Entenderam a diferença do servo escravo do servo de Deus, né? Segundo ponto, a origem. Aí, naquela situação lá das viúvas. Vamos ler aqui. A origem veio de um problema e de uma reivindicação. O problema era a alimentação das gregas que estava sendo negligenciada, enquanto que a hebreia estava sendo abençoada. E a reivindicação, o problema da reivindicação tem a ver com a bênção, é que a igreja cresceu demais, mas precisou resolver esse problema ainda. Os diáconos são para isso. Os outros também, mas por isso que eu digo, um pastor, um logista sempre vai ser um diácono. Sempre ele vai ter que resolver um problema na igreja, né? Sempre. Lidar com pessoas. Problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos no Novo Testamento. A bênção foi extraordinária, que é o crescimento da igreja, né? A igreja local em Jerusalém. A questão ética causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias e viúvas hebraicas. Uma estava sendo assistida, as outras estavam sendo negligenciadas. Já se fala as gregas, Atos 6:1, era o problema, né? Não estava sendo assistida adequadamente, né? E a reivindicação pode ser vista na manifestação verbal dessas viúvas que, sentindo-se injustiçadas, as gregas, viu? Se sentindo injustiçadas pelo que elas interpretavam ser uma forma de discriminação. Não tem discriminação na igreja, tem naquela época, imagine hoje. Discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém
cobrava sua assistência. Bora ler Atos 6:1 só para confirmar isso aqui. Atos 6:1. A instituição dos diáconos. Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra as hebreias, as viúvas, né? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, as gregas. Amém? Só para confirmar. Era o problema, a reivindicação que poderia ser vista na manifestação verbal desse assistência técnica. Então, tá aí a instituição dos diáconos que surgiu, né, de um problema do crescimento da igreja. Eles não podiam mais deixar de dar a palavra, no caso Pedro, Paulo, os demais, né, os 12, né, não podiam deixar de dar a palavra para tratar desse tipo de problema, como eles falam, de servir à mesa. Então, procurar diáconos cheios do Espírito Santo. Eu me arrepio com isso, para servir a mesa de Cristo. Isso é lindo. Ainda tem varão que sobe de carro que não quer fazer isso. Não conhece as Santas Escrituras ou negligencia ela, né? Amém? A escolha dos diáconos. Tem as escolhas dos diáconos. Eu vou ler depois isso aqui. As escolhas dos diáconos, é bonito. Para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos, lindo, né? De boa reputação, cheios do Espírito Santo, que glória, e de sabedoria de Deus, não é do homem, né? Para administrar uma questão ética social, a briga lá das judias com as gregas, né? Atos 6:2-7. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bem senso para a igreja não se perder em permanente desentendimento. Esse que é o problema. Muita briga não dá em nada. O objetivo era estimular a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puseram-se a executar a mudança necessária a resolver uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Muita gente negligencia os problemas que a igreja está tendo e só vai acumulando e chega num ponto que não dá mais para resolver, a não ser rachar. Muitas igrejas racham por causa disso, porque ficam tripudiando num problema, aí chega num ponto que a igreja racha. Só a presença de Deus para isso continuar, curar essa ferida e ser realmente resolvida. Esse foi o objetivo dos 7 diáconos escolhidos. E foi isso que eles fizeram. Aí dá aqui a escolha, né? 6:2-7, né? 2:7. E os 12 convocados, a multidão dos discípulos, disseram: não era razoável que nos deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa? Escolhei, pois, irmãos, bem dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios de Espírito Santo, está na revista, né? E de sabedoria, aos quais constituímos sobre eles, impondo-os a mãos. Até o 7, né? Mas nós perseveremos na oração e no mistério da palavra. E este parece contentou-se a toda a multidão e alegaram e elegeram Estevão, que foi o primeiro mártir, né? Um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, aquele que foi lá com um homem de Etiópia lá no deserto, né? Que explicou o que ele estava lendo. O homem Etiópia, ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo e levou para a Etiópia a graça do Senhor, né? Próculo, né? Nicalor, Timão, Pármelas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses foram 7 diáconos cheios do Espírito Santo. Daí foi instituído, né, as escolhas dos diáconos. Amém? Até o 7. E os apresentaram até os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Lindo. E o 7. E crescia a palavra de Deus,
Em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diácono cheio do Espírito Santo, presbítero é diácono, ministro do Evangelho é diácono, evangelista é diácono, pastor é diácono. Então todos estão aqui para servir e não ser servidos, né? Quem quer ser maior, seja o menor na casa do Senhor. E há uma disparidade nesse aspecto. Parece que esqueceram Atos 6. Não estão mais cumprindo as Santas Escrituras. Ah, irmão, não tem? Tem, mas como eu disse, são pouquinhos. Infelizmente a maioria está indo por outro lugar. Menos esse. Então nos corrijamos enquanto há tempo, porque está chegando o reino dos céus. Arrependo-se enquanto há tempo. Amém? Essa é a escolha dos diáconos. Síntese do tópico 2. O livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, descreve a instituição do ministério do diácono. Lindo, né? Ponto 3. Vamos passar para o ponto 3. Qual é o ponto 3 aqui? Ponto 3. O perfil e função do diácono. 3. O perfil e a função do diácono. O perfil e a função do diácono. Qual é o outro? Qual é a outra situação? Qual é o pronto? O caráter moral, caráter moral, qual é o outro? Está em 1 Timóteo 3:8, né? Caráter espiritual. E qual é o outro? Caráter familiar. Aí vai para o 2. O 2 é a função do diácono. Função do diácono. E o 3, função dos diáconos hoje. Função do diácono hoje. Perfil dele, primeiro o caráter moral, espiritual e familiar, função do diácono e função do diácono hoje. Esse é o terceiro ponto da lição por diaconato. Amém? Primeiro ponto, a qualificação dos diáconos. A qualificação dos diáconos, descrita no livro de Atos, e a primeira carta a Timóteo revela que em nada elas diferem a atribuição ética exigida dos bispos, 1 Timóteo e Tito. Ou seja, tem uma referência lá de Paulo falando para Timóteo e Tito que muitos dizem que aquela carta ali é de pastor para pastor. Eles estão certos. Mas isso não significa que isso não serve para a igreja. Se pastor, se os outros que estão servindo o pastor, que são o ministério, tem que ter essas características de diáconos, a igreja também. Não é porque a carta foi escrita de pastor para pastor que só serve para pastor. Pelo contrário, serve também para as ovelhas. As ovelhas têm que ser a imagem de Cristo, assim como o pastor tem que ser a imagem de Cristo.
Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seja santo, como eu sou santo. Então isso não é só para ministério, isso é também para ovelha. Embora a carta foi escrita de pastor para pastor. Essa é a observância, né? Aí qual é a primeira qualidade que aparece do diácono? Qualidade moral. Aí a segunda é qualidade espiritual. A terceira é a qualidade familiar. Mas eu ponto como observância aí a familiar é mais importante que a moral espiritual. Se ele não tiver um caráter moral que puxa aliás, se ele não tiver um caráter familiar, de nada vai servir para a igreja. Ele tem que começar primeiro na igreja dele. Tem que tratar primeiro a sua mulher bem, os seus filhos bem, sua mãe bem, seu filho bem, seu pai bem, né? Seu avô, seus avós. Aí ele adquire o caráter moral espiritual e aplica na igreja. Começa em casa, depois é levado para o mundo e para a igreja, né? Bora ver o primeiro moral. 1 Tito 3,8. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre, falar uma coisa e fazer outra, né? Neles existe a sua palavra, deve ser sim, sim, não, não. Sempre foi assim, Jesus não me chamou à toa. Sempre foi assim, decidido. A ganância por dinheiro tem que passar longe, graças a Deus é o meu caso, né? E de muitos, mas tem uns que não, infelizmente, de sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar as tarefas do culto e acompanhar viúvas e os pobres da igreja do Senhor. É assim que acontece? Executar trabalhos administrativos da igreja local. Todos os diáconos fazem isso, inclusive os de cima. Auxiliar as tarefas do culto. Todos fazem isso. Acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Pior ainda. Por isso que eu digo, nós estamos mais preocupados com estrutura da casinha de ficar lá aqui dentro do que isso aqui. Porque nem administrar o culto poucos fazem. Não são todos, são poucos. Não são todos que administram o culto. Auxiliar nas tarefas do culto, de acompanhar as viúvas e os pobres. Acompanham os viúvos e os pobres, né? Acompanhem todos. Então só querem posição, só querem cargo. Vamos mudar isso, pelo amor de Deus. Está aí o exemplo da igreja primitiva. Todos auxiliam o culto. Todos iam tratar das viúvas e dos pobres. Nós temos que ser assim. Nós estamos negligenciando a palavra. Essa é o caráter moral do diácono. Lembrando que todos são diáconos, tá? Não é só eu não. Tá? O outro é espiritual, caráter espiritual. 1 Timóteo 3,8. 3, 9 e 10. O moral é 8 e o espiritual é 9 e 10. Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. Tem gente que fala da palavra, mas não crê no Evangelho. O diácono aguarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 16, 25. Por isso, a liderança da igreja local deve avaliar o candidato do diácono, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Primeira característica de um diácono: familiar. Aí depois você vai ver o caráter moral e espiritual dele, que é o familiar que a gente vai ver agora. O candidato deve ser marido de uma mulher. Eu não quero nem falar nisso, mas eles estão certos nesse aspecto. Fiel à sua esposa e bom pai. Perguntar para vocês, o Estevão era casado? Sim ou não? Mas não deixou de ser diácono. Cheio do espírito, cheio de moral, cheio de caráter familiar. A exemplo dos bispos e diáconos, deve ser zeloso com a seu lar. Amar sua esposa. Sabe que está aqui no plural, esposas. Com amor, sacrificar, ou seja, sacrificar para a esposa, né? Deve respeitar os seus filhos. Respeitar os seus filhos.
não obrigá-los a fazer alguma coisa, para obter deles o mesmo respeito, e eles têm que nos respeitar também. É mútuo esse respeito. O serviço do diácono à sua família revela como ele servirá à igreja local. Vai tomar um café lá com seu irmão diácono, seu irmão presbítero, seu irmão ministro do evangelho, evangelista, pastor. Vai tomar um café lá nele, ver como ele é dentro da sua casa. Se ele for aprovado dentro da sua casa, ele vai ser provado dentro da sua casa. Se ele não for aprovado na sua casa, ele não vai ser aprovado na igreja. É simples. Amém? Perceberam as características do diácono? Lembrando que diáconos são todos um ministério, não é só o diácono base, não. Caráter familiar, que é o principal, moral e espiritual. E tem que ter esses três aspectos. Segundo ponto, a função dos diáconos em Atos. Em Atos. E o livro de Atos é o único livro que não está fechado, está aberto. A igreja está escrevendo o livro de Atos ainda hoje. Eu estou escrevendo o livro de Atos, você está escrevendo o livro de Atos. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas. 7 diáconos de fala grega, embora eles tinham crescido no conhecimento hebraico, na Torá, na lei. Tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diácono era fundamentalmente de caráter social. A nossa função fundamental é social, mas ela tem que ter o caráter espiritual e familiar para trabalhar com esse social, que a gente vai ter que sentir a empatia do convívio familiar e da necessidade secular. Aí a gente vai conseguir compreender. Se não tivesse essa ramificação, aí fica difícil ser um diácono social. Basicamente é isso. A função dos diáconos hoje, será naquela época, vamos ver se hoje tá bom. Bora lá. Atualmente a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas e visitar os enfermos, os necessitados e os desviados. Todos fazem isso. Bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto. Todos fazem isso. Como a distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Vou perguntar de novo, todos fazem isso? Recolher contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas. Um dia desse eu tive uma discussão na igreja por causa disso. Só um ou dois levantavam, acho que tudo ficava sentado. Vou perguntar de novo, todos fazem isso? E auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto. Todos fazem isso? Bem como em outras tarefas já mencionadas. Todos fazem isso. Muitos querem posição, pouco querem atribuição. Então essa é a minha observação para a honra e glória do Senhor. Concluindo a nossa lição. O diácono foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais, viu? Que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho. Essa é ironia. Deve valorizar seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus. Pois no sentido lato, todos somos diáconos da igreja. Todos somos diáconos da igreja de Deus. Todos, sem exceção, né? Então vamos examinarmos a nós mesmos, ver se nós realmente estamos fazendo isso. Não estamos, felizmente não estamos. São poucos que fazem, né? Fica até sobrecarregado, porque de 10, 2 faz, 8 ficam sentados lá só fazendo não sei o que. Fica adorando, mas adorar não é só isso não, tem que servir também. Né? Vamos fazer uma introspectiva e ler Atos 6
e ver que todos nós temos que mudar e muito. O que fazem tem que fazer melhor e os que não fazem tem que começar a fazer. Essa é a minha observância. Parar com essa soberba eclesiástica e começar a servir como Jesus serviu, o Filho de Deus serviu, porque nós que somos criados por Ele não vamos servir. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Dê os seus likes, né? Se inscreva no canal, que estamos aqui para falar a verdade de Deus, doa quem doer. Assim seja feita a vontade do Senhor em nome de Jesus. Amém.